Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Refletindo com Joana. Apresentação Renner Cunha. Olá você, seja bem-vindo a mais um programa Refletindo com Joana. Nós estamos dando seguimento ao tema Os Caminhos do Envelhecer e do Morrer. Esse é o nosso quarto encontro dentro dessa linha, dentro desse tema. O envelhecer para nós tem esse movimento, né? E no programa anterior nós falamos do segundo quadro do envelhecimento. Hoje nós vamos falar o terceiro, que é confrontar-se com a sua imagem interior. O envelhecimento revela o caráter. Então, o que os Espíritos têm nos ensinado sobre isso? Quando nós desviamos de nossa rota, criando caminhos equivocados do nosso existir e um afastamento da alma, quando o ego, nós estamos vivendo na vaidade egóica, no ego inflado, a velhice se torna um momento especial que possamos reencontrar essa nossa imagem interior. Como fazer isso? Como que isso acontece? Através das imagens essenciais do caráter, força encontros com a memória, buscando reescrever a nossa história para fazer sentido para a alma. Então, todos os feitos, tudo aquilo que eu vivi, você viveu, estamos aí nesses caminhos e equivocamos, erramos, fazemos coisas que nós nos arrependemos. Faz parte do nosso processo evolutivo. Nós somos ainda almas inferiores, espíritos inferiores que estão na Terra. Mas a velhice tem esse movimento também, que é trazer essa imagem interior e revelar o caráter, o nosso caráter. Então, os últimos anos são preciosos para se fazer isso. Essa revisão, essa reparação das situações e vivências que nós tivemos. Transformar as lembranças em histórias, para usufruir sensorialmente as imagens do mundo e para ligar-se a espíritos e a ancestrais valores que nossa alma deixou fenecer, deixou acabar, esses valores que foram se diluindo ao longo do tempo. Então, no envelhecimento, nosso espírito pode se ligar a esses espíritos ancestrais e trazer isso de volta. Na terceira idade, vamos realizar o quê? Um processo também de entendimento. Porque veja vocês, eles trazem aqui para nós o entendimento de que quando nós estamos num processo de amadurecimento e entendimento, nós vamos ver o quanto que nós vivemos ou muitos ainda vivem o mundo do fast food, da cultura da aparência. E o envelhecer acaba para juntar as frutas podres, aquilo que nós vivemos. Então, o que vamos colher nesse período de envelhecimento? No livro do Carl Gustav Jung esse livro chama Desenvolvimento da Personalidade, ele vai dizer o seguinte: nossa personalidade se desenvolve no curso da nossa vida, a partir de germes difíceis ou impossíveis de discernir. E só revelamos quem somos através de nossos atos. Então, as atitudes, os atos são esse movimento, são processos que nós vivenciamos ao longo da nossa existência. É parar e olhar e entender
como esse processo acontece na nossa vida, como ele se estabelece, qual é o nível de consciência e de entendimento que eu tenho em relação ao que eu vivi, ao que eu fui e o que eu estou sendo agora. Sabe aquele movimento de apuração, como se a gente estivesse fazendo um doce, e aí a gente vai mexendo aquele doce, um doce de leite, por exemplo. A gente vai mexendo, aquilo vai apurando, a água vai evaporando do leite com o calor e aquilo vai secando, vai apurando. Se você quer um doce mais a nível de corte, você fica mais tempo ali mexendo aquele doce, aquele já doce que ainda está mole, mas o tempo que você fica ali ele vai endurecendo, e esse amadurecimento do doce você pode fazer ele em pedaços, né? Cortar em pedaços, que a gente fala aqui em Minas. Se quer um doce em calda, você desliga o fogo antes. O fogo simboliza essa energia desse movimento da nossa alma, do interior, que vai queimando essa água, as emoções, a água representando aqui as emoções negativas, no sentido desse ponto, porque ela também pode ser emoções positivas, é só uma metáfora. Então você pode utilizar desse exemplo para entender em que movimento que eu estou. Eu estou já fazendo um movimento de olhar para esse meu caráter, os caracteres da minha alma. E Joana vem trazer isso, né? Que ela diz que a velhice, ela diz assim, olha, deve ser considerada inevitável e ditosa pelo que encerra de gratificante. É gratificante olhar para isso. Após as lutas cansativas das buscas e das realizações. Então a velhice tem esse movimento, esse momento luminoso de muitas reflexões. É o resultado de como cada um de nós se comportou na vida. De como nós construímos pensamentos e atitudes. Ou enriquecemos de luzes os painéis e as recordações de nossa alma, ditosos ou infelizes. Aí depende de como você viveu. Obviamente aqui é muito importante a gente entender que esses ensinamentos trazem para nós amargura, traz dor, traz sofrimento às vezes, devido aos movimentos que eu vivi durante a minha vida. Você viveu durante a sua vida. E nós sabemos também que esse é um movimento de encontro com o nosso self e com a nossa sombra, de modo que essa compreensão exige o contato com essa sombra. São essas sombras que nós trouxemos na alma ou de erros dessa vida ou do passado. O envelhecer, então, tem esse caráter de apurar como no exemplo do doce. Recuperar novas imagens essenciais. Nós temos que dissolver as manchas que se misturam nelas. Então, quando você tem aí uma mancha numa camisa, você precisa pôr um produto e deixar um tempo ali. O tempo daquele produto fazer a penetração, dissolvendo aquela mancha. Aí você vai, esfrega um pouco ali para fazer um atrito para aquele produto penetrar mais na mancha, se a mancha for uma mancha mais profunda. Então, essas manchas que estão nas nossas sombras precisam se dissolver. E a velhice traz esse movimento, traz esse momento para que você faça a limpeza dessas manchas que ficaram na nossa alma. Então, envelhecer tem esse momento luminoso, esse momento de reflexão, esse momento de encontro consigo mesmo. E ela diz, caso não consigamos fazer isso, podemos ficar bloqueados e em guerra conosco mesmo. Quantos companheiros e irmãos idosos que a gente vai visitar ou vai fazer um atendimento
e estão num nível de revolta, um nível de amargor consigo mesmo. E o interessante é que às vezes esse amargor e essa revolta não proporciona um despertar dessa consciência para elaborar, para passar o remedinho ou para passar o produto nas manchas. E aí você passa a ter um possível desencarne com muita dificuldade, né? Um processo aí de muita dor, de muito sofrimento. Então, é inevitável o envelhecimento, a não ser que nós desencarnemos antes. Mas o caminho desse envelhecimento é o caminho da individuação, que é um processo grandioso da alma, difícil, porque você vai encontrar com as sombras, com as máscaras, como nós já falamos em programas anteriores. Nós vamos encontrar conosco. Essa desnudez na velhice é um encontro com a alma, um encontro com o self. E vamos encontrar sombras, vamos encontrar luz também. Nós não somos todos sombra, nós temos luzes, nós fizemos alguma coisa, temos méritos também. Então é esse movimento que nós precisamos entender como fazer, ok? No próximo programa nós vamos passar para o quadro 4, que aí é mais um entendimento dos espíritos sobre essa questão do envelhecimento, ok? Um grande abraço e até lá. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Refletindo com Joana. Apresentação Renner Cunha. Você pode interagir conosco escrevendo para faleconosco@radiofraternidade.com.br.